O céu de Porto Alegre carregava nuvens pesadas quando Marcelo desceu do táxi em frente à antiga casa de 2 andares no bairro Moinhos de Vento. 20 anos haviam se passado desde a última vez que pisara naquele quintal. O jardim, antes meticulosamente cuidado por sua mãe, agora estava mal cuidado, com a grama alta e as roseiras morrendo. A tinta azul da fachada descascava, revelando manchas acinzentadas que pareciam cicatrizes do tempo. Marcelo ajustou a alça da mochila no ombro e respirou fundo. A notícia da morte do pai chegará como um golpe inesperado, mesmo após anos de distanciamento. Empresário bem-sucedido em São Paulo, ele havia construído uma vida confortável longe das sombras do passado familiar. Agora, o testamento o trazia de volta, junto com seus 2 irmãos, para resolver pendências que prefeririam ter esquecido. Achei que nunca mais voltaria aqui, murmurou para si mesmo, enquanto o táxi partia, deixando-o sozinho com suas memórias. A chave ainda funcionava na fechadura antiga. O rangido da porta ecoou pela casa vazia, despertando fantasmas de conversas e risadas há muito silenciadas. O cheiro de mofo misturado com o aroma persistente dos charutos que o pai fumava trouxe uma onda de lembranças que Marcelo tentou afastar. A sala permanecia praticamente idêntica, o sofá de couro marrom, a estante de livros que cobria toda a parede, o relógio de pêndulo que marcava implacavelmente o tempo, já agora parado nas 3h15. As fotografias na parede contavam a história de uma família que, aos olhos de estranhos, parecia perfeita. Marcelo caminhou até uma das fotos, onde 4 pessoas sorriam durante um churrasco no quintal. Seu pai, Augusto, um homem de postura rígida mesmo nos momentos de lazer, segurava uma garrafa de cerveja. Ao seu lado, Helena, mãe de Marcelo, com seu eterno sorriso contido. Os 3 filhos completavam a cena de Marcelo, o mais velho, o Rafael, o do meio, sempre com aquele olhar desafiador, e Luísa, a caçula, a única que conseguia arrancar sorrisos genuínos do pai. Chegou cedo. A voz fez Marcelo se virar rapidamente. Luísa estava parada na porta da sala, uma mala de rodinhas ao seu lado. Os anos haviam sido gentis com ela, e os mesmos olhos castanhos expressivos, agora emoldurados por algumas linhas finas que denunciavam seus 35 anos. Luísa, Marcelo tentou sorrir, mas o gesto ficou pela metade. Quanto tempo? 12 anos, ela respondeu secamente. Desde o casamento de Rafael. O silêncio pesou entre eles. Haviam sido tão próximos na infância, confidentes e cúmplices nas pequenas rebeldias contra as regras rígidas do pai. Agora, eram quase estranhos unidos apenas pelo sangue e pelas cicatrizes compartilhadas. Como está Belo Horizonte? Marcelo tentou quebrar o gelo. Agitada. O consultório está indo bem. Luísa era psicóloga infantil, uma escolha que sempre irritara o pai, que sonhava vê-la administrando as empresas da família. E São Paulo? O de sempre. Muito trabalho, pouco tempo. Outro silêncio. As conversas superficiais não conseguiam disfarçar o abismo entre eles. Rafael ligou, Luísa finalmente disse, colocando a mala no chão. O voo dele atrasou por causa da chuva no Rio, mas chega até a noite. Marcelo assentiu. Os 3 irmãos reunidos novamente sob o mesmo teto, após tantos anos. O testamento do pai exigia a presença de todos para a leitura, uma última manobra de controle de Augusto Mendes, que nem mesmo na morte abria a mão de ditar as regras. A dona Conceição ainda trabalha aqui? Perguntou Marcelo, referindo-se à governanta que praticamente os criará enquanto os pais estavam ocupados com os negócios. Sim, deve estar no mercado. Foi ela quem cuidou do pai nos últimos meses. Luísa fez uma pausa. Você não veio visitá-lo. Nem quando soube do diagnóstico. Não era uma pergunta, mas uma acusação velada. Você sabe por quê? Respondeu Marcelo, sentindo a antiga raiva borbulhar no peito. Luísa suspirou, passando a mão pelos cabelos negros, um gesto que lembrava tanto a mãe deles. Ele perguntou por você, disse ela baixinho. Nas últimas semanas, quando a medicação o deixava confuso, ele te chamava. Marcelo sentiu um nó na garganta. As últimas palavras que trocara com o pai, 10 anos atrás, haviam sido de raiva.
Uma discussão sobre a venda de parte das empresas, sobre lealdade e tradição familiar. Palavras duras que agora não podiam ser retiradas. Vou levar minhas coisas para cima, disse ele, desviando do assunto. Ainda tenho um quarto aqui? Mantivemos tudo como estava, respondeu Luísa. Pai não deixou ninguém mexer nos quartos de vocês dois depois que saíram. Outro gesto de controle, pensou Marcelo. Manter os quartos intactos, como se esperasse que os filhos voltassem e se curvassem às suas expectativas. Subiu as escadas lentamente, os degraus rangendo sob seus pés. O corredor do segundo andar estava na penumbra, com as janelas fechadas. Passou pelo quarto dos pais, a porta entreaberta revelando a cama impecavelmente arrumada. O quarto de Luísa, com a plaquinha colorida que ela mesma fizera na infância. E finalmente, seu próprio quarto. Ao abrir a porta, Marcelo sentiu-se transportado no tempo. Os posteres de bandas de rock dos anos 90 ainda nas paredes, a escrivaninha com livros de matemática e física, sua paixão na adolescência. A cama de solteiro com a mesma colcha azul marinho. Era como se os últimos 20 anos não tivessem existido. Sentou-se na beirada da cama, a madeira gemendo sob seu peso. Sobre o criado mudo, uma foto emoldurada, dele e Rafael, adolescentes, exibindo orgulhosos o troféu de um campeonato de xadrez. Naquela época, ainda eram unidos, antes que as expectativas diferentes do pai criassem o primeiro abismo entre eles. O som da chuva começando a cair trouxe Marcelo de volta ao presente. Logo Rafael chegaria, e os três teriam que enfrentar não apenas a leitura do testamento, mas os fantasmas que assombravam aquela casa. Segredos guardados por décadas, mágoas silenciadas, e uma herança que ia muito além de propriedades e dinheiro, e o legado de uma família desfeita por orgulho e silêncio. Marcelo abriu a janela e deixou o ar úmido da chuva invadir o quarto, levando embora um pouco do cheiro de passado. Amanhã o advogado viria, e o último ato de Augusto Mendes seria revelado. Que tipo de despedida teria planejado o velho manipulador? Reconciliação ou um último golpe para manter o controle sobre os filhos que escolheram caminhos diferentes do que ele sonhara? Lá embaixo, ouviu a porta da frente se abrir novamente e a voz de Dona Conceição chamando por Luísa. A vida continuava seu fluxo, indiferente às tempestades emocionais que se formavam dentro daquela casa. O jantar foi ideia de Luísa. Precisamos conversar antes que o advogado venha amanhã, ela insistiu, enquanto Dona Conceição preparava um ensopado de legumes com carne, receita que acompanhará a infância dos três irmãos. A chuva continuava caindo lá fora quando Rafael finalmente chegou, encharcado e com olheiras profundas. Aos 38 anos, o rosto ainda guardava aquela expressão de desafio permanente, embora agora fosse marcado por linhas de cansaço. Como arquiteto renomado no Rio de Janeiro, sua vida era um constante equilíbrio entre projetos ambiciosos e prazos impossíveis. O trânsito estava um inferno, foi sua primeira frase ao entrar, largando a mala na entrada e abraçando Luísa com genuíno afeto. Quando se virou para Marcelo, o gesto foi mais contido, de um breve aperto de mão e um tapinha no ombro. Você está com cara de executivo paulistano. E você continua com essa barba de artista frustrado, rebateu Marcelo, com um meio sorriso que aliviou momentaneamente a tensão. Dona Conceição, uma senhora negra de 60 e poucos anos que conhecia cada canto daquela casa e cada segredo daquela família, surgiu da cozinha secando as mãos no avental. Menino Rafael, exclamou, abrindo os braços. Olha só para você, magrinho desse jeito. Não tem quem cozinhe direito nesse Rio de Janeiro? Rafael a abraçou com força. Ninguém cozinha como a senhora, Conceição. Senti falta do seu feijão. Pois hoje tem ensopado, seu preferido. Vá se trocar antes que pegue um resfriado. Parece que ainda tem 5 anos, entrando molhado em casa. Os três sorriram com a familiaridade da bronca. Algumas coisas nunca mudavam e o cheiro da comida de Conceição, seu jeito maternal de tratá-los mesmo agora que eram adultos, a sensação de que, ao menos na cozinha, o tempo havia parado. Uma hora depois, estavam sentados à mesa da sala de jantar. A grande mesa de Jacarandá comportava 12 pessoas, mas apenas 3 lugares estavam postos, próximos uns dos outros.
O lugar na cabeceira, onde Augusto sempre se sentara, permanecia vazio, como um fantasma invisível presidindo a reunião. Parece menor, comentou Rafael, olhando ao redor. A casa toda parece menor. São as lembranças, respondeu Luísa, servindo vinho para os três. Quando somos crianças, tudo parece maior. Marcelo observou os irmãos. Apesar das diferenças e distanciamentos, algo neles ainda denunciava que eram família, e um jeito de inclinar a cabeça, um gesto com as mãos, pequenos detalhes que o tempo não apagara. O que sabem sobre o testamento? Perguntou finalmente, indo direto ao ponto que os trouxera ali. Rafael deu de ombros. Só o que o advogado, Dr. Mendonça, disse por telefone. Que pai exigiu que estivéssemos todos presentes para a leitura e que havia condições específicas para serem cumpridas. Fez aspas no ar ao repetir as palavras do advogado. Típico do pai, comentou Luísa, brincando com a comida no prato. Controlador até depois de morto. Ele mudou, no final, disse Dona Conceição, que entrava com uma travessa de arroz. Não era comum ela participar das conversas à mesa, mas os anos haviam borrado as fronteiras entre empregada e família. Depois que a doença piorou, ficou mais pensativo. Arrependido? Perguntou Marcelo, com uma ponta de amargura na voz. Conceição hesitou. Talvez. Ele passava horas olhando as fotos antigas de vocês três. E da sua mãe. Helena, mãe deles, morrera há 15 anos, vítima de um câncer agressivo. Foi após sua morte que as rachaduras na família se aprofundaram. Sem a presença apaziguadora dela, os conflitos entre Augusto e os filhos escalaram rapidamente. Vocês sabiam que ele mantinha um diário? Perguntou Conceição, enquanto se sentava com eles, a convite de Luísa. Os três irmãos se entreolharam, surpresos. Pai. Um diário? Rafael quase riu. O homem que dizia que expressar sentimentos era coisa de fracos. Começou depois que a doença foi diagnosticada, explicou Conceição. Escrevia todas as noites, antes de dormir. Nunca me deixou ver, claro. Onde está esse diário agora? Perguntou Marcelo, subitamente interessado. No escritório dele, imagino. Aquela sala continuou sendo território proibido até o fim. O escritório de Augusto, no primeiro andar, havia sido sempre um local sagrado na casa. Os filhos só entravam quando chamados, geralmente para receber alguma repreensão ou para ouvir conversas importantes ou sobre responsabilidade e o legado da família Mendes. Alguém foi lá depois que... Luísa não terminou a frase. Não, respondeu Conceição. O doutor Mendonça veio, lacrou a porta com fita e disse que só poderia ser aberta durante a leitura do testamento. O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelo som da chuva nas janelas e o tilintar dos talheres. Cada um perdido em suas próprias lembranças e especulações. Lembram da última vez que estivemos todos juntos nesta mesa? Perguntou Luísa, finalmente. O aniversário de 60 anos do pai, respondeu Rafael imediatamente. 10 anos atrás. Foi quando você anunciou que venderia sua parte das empresas, disse Luísa, olhando para Marcelo. E quando você disse que aceitaria aquele trabalho em Barcelona, contrariando os planos do pai para você assumir a filial de Brasília, retrucou Marcelo, olhando para Rafael. Uma noite memorável, ironizou Rafael. Terminou com o pai nos chamando de ingratos e dizendo que tínhamos traído o legado da família. Marcelo bebeu um longo gole de vinho, sentindo o gosto amargo das lembranças. Aquela noite marcará o rompimento definitivo com o pai. As palavras duras trocadas, acusações de ambos os lados, portas batendo. E então, o silêncio de anos, quebrado apenas por notícias ocasionais transmitidas por Luísa, a única que mantivera algum contato regular com Augusto. Por que ficou, Luísa? Perguntou Marcelo, a pergunta escapando antes que pudesse contê-la. Por que continuou vindo, mesmo depois de tudo que ele fez? Luísa encarou o irmão mais velho, seus olhos de repente marejados. Alguém precisava ficar, Marcelo. Alguém precisava lembrar que, apesar de tudo, éramos uma família. Ela respirou fundo. E alguém precisava estar aqui quando ele percebesse isso também. E ele percebeu,
Perguntou Rafael, sua voz agora mais suave. Luísa hesitou. Não sei. Talvez. Nos últimos meses, quando a dor era muito forte e a medicação o deixava confuso, ele às vezes me chamava de Helena. E pedia desculpas, repetidamente. Conceição assentiu, confirmando. É verdade. Ele mudou no final. Tarde demais, murmurou Marcelo. É sempre tarde demais para vocês homens Mendes, não é? Rebateu Luísa, com uma irritação repentina. Orgulhosos demais para dar o braço a torcer, para admitir que talvez, só talvez, possam estar errados. Isso não é justo, Luísa, defendeu-se Marcelo. Você sabe por que eu me afastei. Não foi só pela empresa. Sei mesmo, desafiou ela. Porque nesses 10 anos, você nunca realmente explicou. Só disse que pai tinha passado dos limites e que não voltaria enquanto ele não se desculpasse. E você, Rafael, virou-se para o irmão do meio. Qual foi sua desculpa para desaparecer, voltando apenas para festas de família, sorrindo nas fotos como se tudo estivesse bem? Rafael engoliu em seco, surpreendido pelo ataque súbito. Não é tão simples, Luísa. Você sabe que não é. Talvez seja a hora de ser simples, respondeu ela. Amanhã aquela porta vai ser aberta, e seja lá o que o pai deixou para nós, precisamos estar preparados. Sem segredos entre nós. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Os 3 irmãos se encararam, décadas de não ditos pairando entre eles como um abismo intransponível. Foi Conceição quem quebrou o momento, levantando-se para recolher os pratos. Tem pudim de sobremesa. E café fresquinho. Os 3 agradeceram, aliviados pela interrupção. Mas, enquanto a governanta se retirava para a cozinha, algo havia mudado no ar. As palavras de Luísa, seu desafio direto, haviam tocado em feridas que há muito precisavam ser expostas. Depois do jantar, os 3 irmãos se dirigiram à sala de estar. A chuva lá fora havia se intensificado, e os estrondos de trovões ocasionais pareciam sublinhar a tensão que crescia entre eles. Marcelo serviu conhaque para si e Rafael, enquanto Luísa preferiu uma xícara de chá. Dona Conceição se recolheu aos seus aposentos, não sem antes lançar um olhar preocupado para os 3. Então vamos lá, disse Rafael, rompendo o silêncio que se instalara desde a mesa de jantar. Você quer que sejamos sinceros, Luísa? Que acabemos com os segredos. Sua voz tinha um tom de desafio que lembrava muito o pai deles. Quero, respondeu Luísa firmemente, os olhos fixos na xícara fumegante. Estou cansada de ser a ponte entre vocês 2. Cansada de carregar o peso desta família sozinha. Marcelo respirou fundo. Por onde começamos? Pelos negócios? Pela forma como o pai tentou controlar cada aspecto das nossas vidas? Ou pelo que aconteceu com o Ricardo? O nome caiu como uma bomba no meio da sala. Ricardo Almeida, o sócio de Augusto por mais de 30 anos, havia sido como um tio para os 3 irmãos. Até o dia em que desapareceu subitamente da vida deles, junto com uma quantia considerável do dinheiro da empresa. Então é isso, murmurou Luísa, levantando os olhos. É sobre o Ricardo. Rafael se mexeu desconfortavelmente no sofá. Sempre foi sobre o Ricardo. Sobre o que pai fez. E sobre o que nós fizemos depois. Um relâmpago iluminou momentaneamente a sala através das cortinas, seguido quase imediatamente pelo ribombar de um trovão. A tempestade estava diretamente sobre eles agora, como um presságio. Eu descobri, disse Marcelo finalmente, sua voz baixa mais firme. Encontrei os documentos no escritório de pai. Aquilo não foi um desfalque, foi uma armação. Ricardo nunca roubou aquele dinheiro. O quê? Luísa pousou a xícara com força, derramando um pouco de chá. Do que você está falando? Marcelo olhou para Rafael, que assentiu levemente, como se desse permissão para continuar. Foi há 10 anos, pouco antes daquele aniversário. Eu estava trabalhando até tarde na empresa, revisando alguns contratos antigos para uma auditoria. Marcelo começou, os olhos fixos na bebida âmbar em seu copo. Encontrei discrepâncias estranhas.
transferências para contas offshore que não faziam sentido. Quando confrontei pai, ele disse que era tudo legal, apenas estratégias fiscais. Mas você não acreditou, completou Rafael. Não. Então comecei a investigar por conta própria. Descobri que pai estava desviando dinheiro há anos. Não grandes quantias de uma vez, mas o suficiente para acumular uma fortuna paralela no exterior. Luísa balançou a cabeça, incrédula. Isso não pode ser verdade. Pai era rígido, às vezes cruel, mas desonesto? Era mais complicado que isso, interveio Rafael. O dinheiro era uma espécie de seguro. Ele tinha medo de perder tudo, como aconteceu com o avô durante a hiperinflação dos anos 80. Como você sabe disso? Questionou Luísa, os olhos agora fixos no irmão do meio. Rafael suspirou. Porque Marcelo me contou o que havia descoberto. E eu já sabia de parte da história. Ricardo tinha me procurado meses antes, preocupado com algumas movimentações suspeitas. Ricardo sabia? A voz de Luísa tremeu. Sabia, confirmou Marcelo. E ameaçou denunciar pai às autoridades se ele não parasse e não devolvesse o dinheiro. Foi então que Augusto Mendes, nosso honrado pai, forjou provas contra o próprio amigo de décadas. Fez parecer que foi Ricardo quem desviou o dinheiro. O silêncio que se seguiu foi pesado, perturbado apenas pelo repique da chuva nas janelas e o tic-tac do grande relógio da sala. Por isso Ricardo desapareceu tão repentinamente, murmurou Luísa, as peças finalmente se encaixando. Pai o ameaçou. Pior, disse Rafael, seu rosto agora uma máscara de amargura. Pai o chantageou com algo que nem mesmo tinha a ver com dinheiro. Algo pessoal que poderia destruir não apenas Ricardo, mas sua família. O caso com a Teresa, disse Luísa, surpreendendo os irmãos. A esposa do deputado Silveira. Marcelo arqueou as sobrancelhas. Como você sabe disso? Mãe me contou pouco antes de morrer. Disse que havia segredos nesta família que eventualmente viriam à tona, e que eu precisaria ser forte quando isso acontecesse. Luísa se levantou, caminhando até a janela para observar a tempestade lá fora. Então pai usou isso contra Ricardo. O forçou a assumir a culpa pelo desvio e desaparecer. Sim, confirmou Marcelo. Com a promessa de que se ele sumisse quietamente, levando a culpa, receberia uma parte do dinheiro desviado para recomeçar a vida em outro lugar. E que o caso com Teresa permaneceria em segredo. Mas a chantagem não parou aí, continuou Rafael, uma nota de raiva crescendo em sua voz. Quando descobrimos tudo isso, confrontamos pai naquela noite do aniversário, depois que todos os convidados foram embora. Eu me lembro da discussão, disse Luísa, ainda de costas para os irmãos. Ouvi os gritos do meu quarto. Mas nunca soube do que se tratava realmente. Pai negou tudo, claro, disse Marcelo. Disse que estávamos traindo a família ao acreditar em conspirações contra ele. E então, quando viu que não recuaríamos, ele contra-atacou. Ameaçou usar os mesmos métodos contra nós se não deixássemos o assunto morrer. Como assim? Luísa se virou, o rosto pálido. Ele tinha informações sobre todos, explicou Rafael, seu olhar perdido em lembranças dolorosas. Sobre meus problemas com drogas na faculdade, coisas que poderiam arruinar minha reputação como arquiteto. Sobre o investidor que Marcelo havia inadvertidamente envolvido num esquema duvidoso. Ele ameaçou arruinar nossas carreiras, completou Marcelo. Disse que se continuássemos com aquela bobagem, ele usaria tudo o que tinha contra nós. E que ninguém acreditaria em nós contra ele, o respeitável Augusto Mendes. Por isso vocês se afastaram, Luísa concluiu, as lágrimas agora correndo livremente por seu rosto. Não foi só raiva ou decepção. Foi medo. Foi vergonha, corrigiu Marcelo, sua voz embargada. Vergonha de termos sido covardes. De não termos lutado pela verdade, por justiça para Ricardo. De termos simplesmente fugido. Eu tentei encontrar Ricardo, revelou Rafael. Passei anos procurando. Descobri que ele foi para Fortaleza inicialmente, depois sumiu de vez.
Alguns dizem que foi para Portugal, outros que está em algum lugar do interior do Nordeste, vivendo sob outro nome. E por que nunca me contaram? A voz de Luísa agora tinha uma nota de mágoa profunda. Por que me deixaram no escuro por todos esses anos? Para te proteger, respondeu Marcelo. Você era a caçula, a queridinha dele. A única que ele nunca tentou manipular da mesma forma que fez conosco. E também porque você ainda o amava, acrescentou Rafael gentilmente. Apesar de tudo, você ainda via o pai que nos levava para pescar no sítio, que te ensinava a andar de bicicleta no parque. Não queríamos destruir isso. Luísa balançou a cabeça, enxugando as lágrimas com as costas da mão. Vocês não tinham esse direito. Não tinham o direito de decidir o que eu poderia ou não saber. Sou tão parte desta família quanto vocês. Você tem razão, reconheceu Marcelo. Foi um erro. Mais um na longa lista de erros dos homens desta família. Um novo trovão sacudiu a casa, fazendo-os sobressaltar. A tempestade parecia espelhar a turbulência de emoções que agora transbordava entre eles. Acham que é isso que está no testamento? Perguntou Luísa após um momento de silêncio. Alguma confissão? Alguma tentativa tardia de reparação? Não sei, respondeu Marcelo honestamente. Parte de mim quer acreditar que sim, que ele mudou no final, como Conceição disse. Mas outra parte. Ele não completou a frase. Outra parte teme que seja uma última manipulação, concluiu Rafael. Um último ato de controle sobre nós. Só saberemos amanhã, disse Luísa, retornando ao sofá e sentando-se entre os dois irmãos. Pela primeira vez na noite, ela estendeu as mãos, segurando uma de cada irmão. Mas, independente do que aquele testamento diga, precisamos enfrentar isso juntos. Não como ele nos queria, e divididos, desconfiados, manipuláveis. Mas como a família que deveríamos ter sido. Os três ficaram ali, mãos unidas, enquanto a tempestade continuava a castigar Porto Alegre. A verdade, ou pelo menos parte dela, finalmente estava exposta. Mas as revelações daquela noite eram apenas o começo. O que os aguardava no escritório lacrado de Augusto Mendes? Que segredos ainda permaneciam escondidos nos diários mencionados por Conceição? E, acima de tudo, seria possível reconstruir os laços despedaçados por anos de silêncio e desconfiança? A madrugada avançava, e com ela veio um estranho senso de paz. Não a paz da resolução, e ainda havia muito a ser resolvido, mas a paz que vem quando máscaras finalmente caem e a verdade, por mais dolorosa que seja, finalmente vem à tona. Amanhã trouxe um céu limpo após a tempestade da noite anterior. Os primeiros raios de sol entravam pelas frestas das cortinas quando Marcelo desceu para a cozinha. Encontrou Dona Conceição já preparando o café, o cheiro de pão caseiro recém-assado enchendo o ambiente. Dormiu bem, menino? Perguntou ela, colocando uma xícara fumegante na frente dele. Não muito, admitiu Marcelo, esfregando os olhos cansados. A conversa da noite anterior havia revirado memórias que ele tentará enterrar por anos. E a senhora? Como está se sentindo com tudo isso? Conceição suspirou, sentando-se em frente a ele, e um privilégio que só os anos de serviço dedicado lhe concediam. Aliviada, de certa forma. Guardar segredos por tanto tempo e pesa na alma da gente. Ela hesitou, como se medisse as palavras. Seu pai não era um homem mau, Marcelo. Era complicado. Daqueles que confundem rigidez com amor. Rigidez é uma coisa, Conceição. O que ele fez? Marcelo balançou a cabeça, deixando a frase no ar. Ele se arrependeu, sabia? Os olhos da governanta buscaram os dele. Nos últimos meses, quando a dor era muito forte e ele achava que ninguém estava ouvindo, ele chorava. Chamava pelos três, dizia que tinha feito tudo errado. Marcelo sentiu um nó na garganta. A imagem de Augusto Mendes, sempre forte, sempre controlado e reduzido a lágrimas de arrependimento era difícil de conciliar com suas lembranças. Bom dia. A voz de Luísa interrompeu o momento. Ela entrou na cozinha vestindo um roupão azul claro, os cabelos presos em um coque desleixado.
Apesar da conversa emocional da noite anterior, parecia mais leve, como se um peso tivesse sido retirado de seus ombros. Que horas o Dr. Mendonça chega? 10 horas, respondeu Conceição. Café, menina? Por favor. Luísa sentou-se ao lado do irmão, tocando levemente seu braço. Você está bem? Marcelo assentiu, embora não estivesse realmente certo. Bem era uma palavra complicada para o que sentia, de uma mistura confusa de raiva, tristeza, e uma estranha esperança que ele não conseguia explicar. Rafael apareceu meia hora depois, já vestido com calça jeans e uma camisa polo, o cabelo ainda úmido do banho. Ao contrário dos outros dois, parecia ter dormido bem. Sempre fora assim, e Rafael tinha o dom de deixar os problemas de lado durante a noite, enfrentando-os com energia renovada pela manhã. Já ligaram do escritório do advogado, anunciou ele, sentando-se e atacando uma fatia de pão com manteiga. Dr. Mendonça está a caminho. Trouxe 2 pessoas com ele e um perito para remover o lacre oficial do escritório e um escrivão para documentar tudo. Parece que pai pensou em tudo, comentou Luísa. Sempre o showman, mesmo depois de morto. Os 3 riram, um som que há muito não ecoava naquela casa. Às 10 em ponto, a campainha tocou. Conceição foi atender e voltou acompanhada por 3 homens e o Dr. Mendonça, um senhor de seus 60 anos, calvo e usando óculos de armação grossa, um homem mais jovem carregando uma pasta de documentos e um terceiro com uma maleta de ferramentas. As apresentações foram breves. O advogado, que cuidara dos assuntos legais de Augusto por mais de 3 décadas, conhecia os 3 irmãos desde a infância. Antes de começarmos, disse Dr. Mendonça, seu tom formal contrastando com a familiaridade de seu olhar, preciso confirmar que todos vocês estão aqui por vontade própria e cientes das condições do testamento. Que condições exatamente? Perguntou Marcelo, a desconfiança imediatamente de volta em sua voz. Augusto estipulou que o testamento só pode ser lido se os 3 filhos estiverem presentes e concordarem em permanecer nesta casa por pelo menos uma semana após a leitura. Os irmãos se entreolharam, surpresos. Uma semana, repetiu Rafael. Tenho projetos urgentes no Rio, não posso simplesmente se é isso ou nada, interrompeu o advogado, sua voz firme. O testamento especifica que, se algum de vocês se recusar a cumprir esta condição, todo o patrimônio será doado a instituições de caridade. Não haverá negociação. Luísa soltou uma risada sem humor ou controle. Até o fim. Ou reconciliação, sugeriu Conceição baixinho. Após alguns minutos de discussão, os 3 concordaram com a condição. O perito então avançou para o escritório no final do corredor, removendo cuidadosamente a fita que lacrava a porta. O escrivão documentava cada passo com uma câmera digital. A porta se abriu com um rangido, revelando um cômodo que parecia congelado no tempo. A grande escrivaninha de mogno dominava o centro, impecavelmente organizada. Estantes de livros cobriam 2 paredes inteiras, enquanto uma terceira exibia diplomas, certificados e fotos da família em momentos mais felizes. Tudo está exatamente como seu pai deixou, explicou Dr. Mendonça. Ele foi muito específico sobre isso também. Os 3 irmãos entraram lentamente, como se invadissem um território sagrado. O cheiro de charutos e da colônia que o pai usava ainda pairava no ar, quase como se ele pudesse entrar a qualquer momento, exigindo saber o que faziam ali. Marcelo percorreu com os olhos os títulos na estante e livros de direito empresarial, biografias de grandes empresários, alguns clássicos da literatura que o pai citava frequentemente. Seu olhar deteve-se numa fileira de cadernos pretos na prateleira inferior, todos idênticos, numerados na lombada. Os diários, murmurou ele, apontando. Sim, confirmou Dr. Mendonça. Seu pai começou a escrevê-los há cerca de 1 ano, quando recebeu o diagnóstico. São parte integrante do testamento. Como assim? Perguntou Rafael, aproximando-se para examinar os cadernos. Vocês entenderão em breve, respondeu o advogado, sacando um envelope grosso da pasta que seu assistente carregava. Vamos prosseguir com a leitura? Os 3 assentiram e sentaram-se nas cadeiras dispostas em frente à escrivaninha. Dr. Mendonça ocupou a cadeira que um dia pertencera a Augusto, um simbolismo que não passou despercebido.
Testamento e últimas vontades de Augusto Carlos Mendes, começou ele, ajustando os óculos para ler o documento oficial. Eu, Augusto Carlos Mendes, em pleno gozo de minhas faculdades mentais. Os termos legais iniciais eram os esperados, de declarações formais, revogação de testamentos anteriores. Então, o advogado chegou à parte substantiva. Aos meus 3 filhos, Marcelo, Rafael e Luísa, deixo todo o meu patrimônio em partes iguais, com exceção dos itens especificamente designados abaixo. Seguiu-se uma lista detalhada de imóveis, ações, investimentos, obras de arte. A fortuna de Augusto era considerável, mesmo após os problemas financeiros dos últimos anos. A casa em Porto Alegre ficaria para os 3, como propriedade conjunta. O apartamento em Lisboa para Rafael, que sempre amara Portugal. A casa de praia em Florianópolis para Luísa. A coleção de relógios antigos para Marcelo, conhecido por sua pontualidade obsessiva. Além disso, continuou o advogado, deixo uma quantia de 5 milhões de reais para ser entregue a Ricardo Almeida, meu antigo sócio e amigo. Se ele não puder ser localizado em 2 anos, o valor deverá ser dividido entre instituições de amparo a crianças carentes. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Os 3 irmãos trocaram olhares de espanto. "Há mais", disse Dr. Mendonça, virando a página. Esta parte foi escrita à mão pelo seu pai, 3 dias antes de falecer. O advogado pigarreou e continuou: "Vá aos meus filhos, que decepcionei de tantas maneiras, deixo não apenas bens materiais, mas o fardo da verdade. Os diários no escritório contêm minha confissão completa sobre Ricardo, sobre os desvios, e sobre as muitas maneiras como traí não apenas a confiança de um amigo, mas o amor de vocês. Peço que leiam cada palavra antes de julgarem se mereço o seu perdão. Marcelo, meu primogênito, tão parecido comigo na determinação e no orgulho, e foi esse orgulho que criou o abismo entre nós. Você estava certo sobre Ricardo, sobre tudo. Sua integridade, que tanto me irritou, é seu maior presente. Rafael, meu inquieto explorador de ideias e formas, perdoe-me por tentar encaixá-lo num molde que nunca foi feito para você. Sua rebeldia não era fraqueza, como eu temia, mas a coragem que me faltou. Luísa, minha pequena guerreira, que ficou quando todos partiram, e você é a melhor parte de mim e de sua mãe. Seu coração aberto me ensinou, tarde demais, o que realmente importa. Não espero perdão. Espero apenas que os diários ajudem vocês a entender, e talvez a encontrar paz. E que a condição de permanecerem juntos por uma semana nesta casa que foi palco de tanto amor e tanta dor permita que vocês reconstruam o que eu destruí e a família que mereciam ter." A voz do advogado falhou na última frase. Ele mesmo parecia emocionado, apesar dos anos de prática em leituras de testamentos. Ninguém falou por longos minutos. Luísa chorava silenciosamente. Rafael tinha o olhar fixo na janela, como se buscasse algo no horizonte. Marcelo permanecia imóvel, o rosto uma máscara impenetrável. "Há um envelope adicional", disse finalmente Dr. Mendonça, retirando um segundo envelope de dentro da pasta. "Contém a localização atual de Ricardo Almeida e instruções sobre como contatá-lo com segurança. Seu pai contratou investigadores particulares para encontrá-lo 6 meses atrás." "Ele está vivo?" perguntou Luísa, a voz trêmula. "Sim", confirmou o advogado. "Vivendo sob outro nome numa pequena cidade do interior de Portugal. Toda a documentação está aqui." Ele entregou o envelope a Marcelo, que o aceitou com mãos ligeiramente trêmulas. "Os diários são de vocês agora", concluiu Dr. Mendonça, levantando-se. "Assim como tudo nesta casa. Voltarei em uma semana, conforme estipulado. Se precisarem de qualquer coisa antes disso, sabem onde me encontrar." Com uma breve mesura, ele e seus assistentes se retiraram, deixando os 3 irmãos sozinhos no escritório que por tanto tempo fora território proibido. Na estante, os diários negros aguardavam, testemunhas silenciosas de uma confissão tardia, talvez o último ato de um homem lutando para fazer as pazes com seu passado antes que fosse tarde demais. A noite já avançava quando Luísa finalmente fechou o último diário. Estavam sentados na varanda dos fundos, onde haviam passado as últimas horas lendo em silêncio, cada um com um dos cadernos negros.
Ao redor deles, xícaras de café vazias e pratos com os restos do jantar que Conceição insistira em servir, apesar de nenhum dos três ter muito apetite. Não consigo acreditar, murmurou ela, passando a mão pelos olhos cansados. Rafael acenou com a cabeça, o olhar perdido no jardim escuro além da varanda. Marcelo permanecia imóvel, o último diário fechado sobre seu colo, as mãos entrelaçadas como se tentasse conter algo dentro de si. Os cadernos revelaram muito mais do que qualquer um deles esperava. Não eram apenas confissões sobre os negócios escusos ou a traição contra Ricardo. Era um retrato de uma alma atormentada pelo remorso, um homem gradualmente confrontando os erros de uma vida inteira enquanto a morte se aproximava. Ele sabia, disse Rafael finalmente, quebrando o silêncio. Sabia que estava errado o tempo todo. Por que nunca admitiu? Por que nunca tentou consertar as coisas enquanto estava vivo? Orgulho, respondeu Marcelo, sua voz rouca de tanto tempo em silêncio. O mesmo orgulho que ele diz que vê em mim. Abriu o diário novamente, folheando até encontrar a passagem que buscava. Aqui. O orgulho é uma prisão que construímos tijolo por tijolo, até que não conseguimos mais enxergar além das paredes. Passei a vida acreditando que era uma fortaleza, apenas para descobrir, tarde demais, que é um mausoléu. Difícil reconciliar o homem que escreveu isso com o pai que conhecemos, comentou Luísa. O câncer o mudou, disse Rafael. A proximidade da morte tem esse efeito nas pessoas e faz cair as máscaras, relativiza o que parecia tão importante. Ou talvez, sugeriu Luísa, essa autenticidade sempre estivesse nele, enterrada sob camadas de autoengano e expectativas. As páginas sobre a mãe. Sua voz falhou. As passagens sobre Helena, esposa de Augusto e mãe dos três, estavam entre as mais dolorosas. O arrependimento por não ter sido o marido que ela merecia, por ter valorizado mais a empresa que o casamento, por ter desperdiçado anos que poderiam ter sido felizes. Um amor profundo que ele nunca soubera expressar adequadamente em vida. Ele realmente a amava, disse Marcelo, balançando a cabeça. E mesmo assim, nunca vi ele abraçá-la em público. Mal demonstrava afeto mesmo em casa. Homens da minha geração não foram ensinados a expressar sentimentos, citou Rafael de memória, de uma das passagens. Confundimos frieza com força, controle com respeito. Só agora entendo o preço que paguei e fiz outros pagarem. Luísa levantou-se abruptamente, caminhando até a beirada da varanda. A noite estava clara, e a lua cheia banhava o jardim em uma luz prateada. Dali podia ver a jabuticabeira antiga onde brincavam quando crianças, o pequeno banco de pedra onde a mãe costumava ler nas tardes de domingo. O mais difícil não são as confissões sobre os negócios, disse ela. É perceber quanto ele sofreu em silêncio. Quanto todos nós sofremos, por não sabermos nos comunicar. A passagem sobre o Natal de 2010 mencionou Rafael, referindo-se a uma memória especialmente vívida que Augusto narrara no terceiro diário. Um momento raro de felicidade familiar, quando os 5 ainda estavam juntos, antes da doença de Helena. Ele escreveu 3 páginas sobre um único jantar, lembrando detalhes que nem eu recordava. As risadas, os presentes, até a música que tocava. Porque era importante para ele, concluiu Marcelo. Mais do que jamais demonstrou. Naquele momento, Conceição apareceu na porta da varanda, trazendo uma bandeja com chá fresco e biscoitos. Seus olhos estavam vermelhos e ela também estivera chorando. A senhora sabia sobre os diários? Perguntou Luísa, ajudando-a a colocar a bandeja na mesa. Sabia que ele escrevia toda noite, respondeu a governanta, sentando-se com eles. Às vezes, o ouvia chorar no escritório. Mas ele nunca me permitiu ler uma palavra. E sobre Ricardo? Questionou Marcelo, servindo chá para todos. Sabia que pai estava tentando encontrá-lo? Conceição assentiu. Nos últimos meses, quando já estava muito fraco para levantar, ele me pediu para ligar para o detetive que contratara. Queria atualizações constantes. Quando finalmente o localizaram em Portugal, ele chorou de alívio. Disse que poderia ir em paz agora. Por que não nos contou nada disso? Perguntou Rafael, um toque de acusação em sua voz. Não era meu segredo para contar, respondeu Conceição simplesmente.
E ele queria falar pessoalmente. Planejava reunir vocês três assim que estivesse um pouco mais forte. Mas a doença avançou rápido demais no final. Ela hesitou, como se decidisse se deveria continuar. Há algo que vocês precisam saber. Na última semana, quando a morfina já o deixava confuso a maior parte do tempo, ele pediu que eu gravasse algo. Disse que era importante, caso não conseguisse falar com vocês. Os três irmãos encararam a governanta, surpresos. Uma gravação, repetiu Luísa. Conceição levantou-se. Vou buscar. Ela retornou minutos depois com um pequeno gravador digital. Ele mal conseguia sentar na cama, mas insistiu. Foi no dia anterior. Ela não completou a frase, mas todos entenderam. No dia anterior à sua morte. Com mãos trêmulas, a governanta colocou o aparelho sobre a mesa e pressionou o botão de reprodução. Houve alguns segundos de silêncio, então a voz de Augusto preencheu a varanda e fraca, ofegante, mas inconfundivelmente dele. Meus filhos, e se estão ouvindo isto, significa que não tive a coragem ou o tempo para dizer pessoalmente. Perdoem um velho tolo por sua covardia até o fim. Uma pausa, o som de respiração laboriosa. Os diários contam muito, mas há coisas que precisam ser ditas, não lidas. Primeiro. Ricardo. O que fiz com ele foi imperdoável. Usei seu segredo contra ele, traí sua confiança, destruí sua vida aqui. Por puro medo de ser exposto. Por orgulho ferido. Agora sei onde ele está, e o dinheiro que deixei é uma tentativa patética de reparação, mas é tudo o que posso fazer agora. Outra pausa, mais longa. Quando a voz retornou, estava embargada. Marcelo, e você viu através de mim antes de todos. Sua integridade me envergonhava porque destacava a minha falta dela. Te afastar foi mais fácil que me reformar. Rafael, e sua criatividade, sua recusa em se conformar eram qualidades, não defeitos. Meu pai sufocou meu espírito, e eu tentei fazer o mesmo com você. É um ciclo que espero que você quebre. Um acesso de tosse interrompeu o discurso. Quando Augusto voltou a falar, sua voz estava ainda mais fraca. Luísa, e minha menina. Você ficou quando todos partiram, não por ingenuidade como pensei, mas por uma força que nunca compreendi totalmente. Obrigado por esses últimos anos. Por me mostrar que o perdão é possível. Um longo silêncio seguiu-se, pontuado apenas pela respiração difícil. Por um momento, pareceu que a gravação tinha terminado, mas então a voz de Augusto retornou uma última vez. O que escrevi no testamento é verdade. Não espero perdão. Não o mereço. Mas espero que os três encontrem um caminho de volta uns aos outros. A culpa pela distância entre vocês é minha. Construí esta família como construí meus negócios, com controle e manipulação, não com amor e confiança. Agora é tarde para mim, mas não para vocês. Meus filhos, e meus amados filhos, e sejam melhores do que seu pai. A gravação terminou abruptamente. Ninguém se moveu por vários minutos. O único som era o das cigarras no jardim e o ocasional fungar de Luísa, que não conseguia conter as lágrimas. Ele me chamou todos os dias daquela última semana, disse Conceição quietamente. Queria saber se eu tinha conseguido contato com vocês dois. Ela olhou para Marcelo e Rafael. O maior medo dele era morrer antes de poder se explicar, antes de vocês voltarem. Ele poderia ter ligado diretamente, argumentou Rafael, mas sem convicção. Orgulho, repetiu Marcelo. O mesmo que me impediu de vir quando soube do diagnóstico. O mesmo que o impediu de pedir perdão enquanto ainda podia. Luísa enxugou as lágrimas, endireitando-se na cadeira. Seus olhos, embora vermelhos, tinham agora uma determinação renovada. Então é isso? Perguntou ela. 10 anos de silêncio, e agora temos que processar tudo isso em uma semana? Acho que é exatamente por isso que ele estipulou a condição no testamento, respondeu Marcelo. Sabia que precisaríamos de tempo juntos, sem distrações, para digerir tudo isso. Para decidir o que fazer a seguir.
E o que fazemos? Perguntou Rafael, olhando para os diários empilhados sobre a mesa. Sobre Ricardo, sobre a empresa, sobre e nós. Não havia respostas fáceis. Os três sabiam que as revelações dos diários e da gravação eram apenas o começo. Havia ainda a questão de Ricardo e deveriam procurá-lo pessoalmente? Tentar uma reconciliação? E o que fazer com as empresas, agora que sabiam a extensão dos negócios questionáveis que as sustentaram por anos? Uma coisa de cada vez, sugeriu Luísa, o pragmatismo que a caracterizava voltando à tona. Amanhã, visitamos o túmulo dele, juntos. Depois, conversamos sobre Ricardo. Temos 7 dias, como ele planejou. 7 dias para decidir que tipo de família queremos ser daqui para frente. Marcelo e Rafael assentiram. Lá fora, a lua continuava seu caminho pelo céu, iluminando o jardim onde um dia haviam sido apenas crianças, sem ideia das complexidades e dores que a vida adulta traria. Ali, naquela varanda, 3 adultos marcados por anos de distanciamento e mágoas silenciadas enfrentavam agora o desafio que seu pai, com sua última jogada calculada, havia lhes imposto: redescobrir o que significava ser família. O cemitério São Miguel e Almas ficava no alto de uma colina, com vista para o Guaíba. Naquela manhã ensolarada de domingo, o local estava tranquilo, apenas algumas pessoas deixando flores em túmulos distantes ou sentadas em bancos sob as árvores centenárias. Os 3 irmãos caminharam lado a lado pelo caminho de pedras, Luísa carregando um pequeno buquê de lírios brancos e as flores preferidas de Helena. O jazigo da família Mendes ficava numa área privilegiada, sob a sombra de um ipê amarelo que, naquela época do ano, estava coberto de flores. Pararam diante da lápide dupla, e Helena Maria Oliveira Mendes, falecida 15 anos antes, e agora, ao lado, Augusto Carlos Mendes. A inscrição sob o nome dela dizia simplesmente "O amada esposa e mãe". Sob o nome dele, por instrução específica no testamento, de imperfeito em vida, esperançoso no perdão. Luísa ajoelhou-se, depositando as flores entre as 2 lápides. Marcelo e Rafael permaneceram de pé, um de cada lado dela, como guardas silenciosos. É estranho, comentou Rafael após um longo silêncio. Passei anos alimentando raiva dele, imaginando o que diria quando nos encontrássemos novamente. E agora? Agora é tarde demais, completou Marcelo, as mãos nos bolsos do casaco leve que usava contra a brisa fresca da manhã. Não para nós, Luísa se levantou, ajeitando o vestido escuro. Não para o que fazemos a partir daqui. Os 3 observaram a lápide por mais alguns minutos, cada um perdido em seus próprios pensamentos, suas próprias memórias. Era a primeira vez que visitavam o túmulo juntos e Luísa comparecera ao funeral sozinha, com Conceição. Marcelo e Rafael chegaram a Porto Alegre apenas 2 dias depois, quando o pai já estava enterrado. Vamos, sugeriu Luísa finalmente. Tenho algo para mostrar a vocês. Deixaram o cemitério em silêncio e entraram no carro que haviam alugado. Luísa assumiu o volante e dirigiu pelas ruas familiares de Porto Alegre, descendo a colina em direção à cidade. Para onde estamos indo? Perguntou Rafael, olhando pela janela as casas e prédios misturados do bairro Moinhos de Vento, onde haviam crescido. Vocês vão ver, respondeu Luísa enigmaticamente. É algo que comecei há 5 anos, após uma conversa com o pai. 20 minutos depois, estacionou em frente a um prédio moderno na Avenida Ipiranga, próximo à orla do Guaíba. A placa na entrada dizia o Instituto Renascer e Centro de Apoio Psicológico e Educacional. O que é isso? Perguntou Marcelo, enquanto desciam do carro. Meu projeto, respondeu Luísa, um leve sorriso surgindo em seu rosto pela primeira vez em dias. Ou melhor, nosso projeto, se assim desejarem. Ela os guiou pelo prédio, explicando enquanto caminhavam. O Instituto atendia crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, oferecendo apoio psicológico, reforço escolar e atividades culturais. Tinha parcerias com escolas públicas da região e acolhia especialmente jovens cuja educação havia sido interrompida por problemas familiares. Foi financiado pela Fundação Mendes, explicou Luísa, abrindo a porta de uma ampla sala onde várias crianças pintavam sob a orientação de uma jovem professora. Pai criou a fundação em nome da mãe, como uma forma de homenageá-la. E de compensar pelos erros nos negócios, acredito.
Marcelo e Rafael observavam tudo com espanto. Nas paredes, desenhos coloridos, cartazes de projetos educacionais, e em lugar de destaque, uma foto de Helena em sua juventude, sorrindo enquanto lia para um grupo de crianças, de uma imagem que ambos reconheceram de sua infância, quando a mãe fazia trabalho voluntário. "Por que nunca nos contou sobre isso?", perguntou Rafael, visivelmente emocionado. "No começo, porque pai pediu sigilo. A fundação foi criada com dinheiro limpo, ele fez questão de me garantir, mas ainda assim temia implicações legais se o projeto fosse muito divulgado." Luísa fez uma pausa. "E depois, vocês mal atendiam minhas ligações." A dor na voz dela era palpável, fazendo os dois irmãos se entreolharem com culpa. "Luísa, começou Marcelo, mas ela ergueu a mão, interrompendo-o: "Não é hora para isso. Estou mostrando o Instituto porque ele representa um caminho a seguir. Um legado diferente do que imaginávamos." Continuou guiando-os pelo prédio, apresentando-os a funcionários e às crianças mais velhas que frequentavam o local. Todos conheciam o nome dos irmãos Mendes, embora nunca os tivessem visto pessoalmente. Luísa era uma presença constante, mas sempre falava dos irmãos como parceiros no projeto. "Menti um pouco", admitiu ela, enquanto subiam para o andar administrativo. "Dizia que vocês ajudavam de longe, que apoiavam o Instituto mesmo estando ocupados em outras cidades." "Por quê?", perguntou Rafael. "Porque queria que essas crianças acreditassem em família, em união. Não podia mostrar a elas que nem mesmo nós, com todos os privilégios, conseguíamos superar nossas diferenças." No segundo andar, entraram em uma sala de reuniões com vista para o Guaíba. Na parede, um grande quadro com o plano de expansão do Instituto para os próximos 5 anos. "Foi a última coisa que pai e eu discutimos antes de sua condição piorar", explicou Luísa, indicando o mapa onde várias cidades do interior do Rio Grande do Sul estavam marcadas. A ideia era abrir filiais em cidades menores, criar uma rede de apoio mais ampla. "E agora?", perguntou Marcelo, estudando o mapa com interesse. "Agora depende de nós", respondeu Luísa. "A fundação tem recursos suficientes para a expansão, graças ao que pai deixou especificamente para isso. Mas precisa de mais do que dinheiro. Precisa de pessoas comprometidas." Ela olhou diretamente para os irmãos, sem disfarçar a expectativa em seus olhos. "Está nos convidando a participar", concluiu Rafael. "Estou oferecendo um propósito", corrigiu Luísa. "Uma forma de honrar o que havia de melhor em nossos pais. E talvez, no processo, reconstruir o que perdemos." Marcelo aproximou-se da janela, observando o rio que cortava a cidade. O Guaíba sempre fora uma presença constante em sua infância, e as tardes de domingo passadas na orla, os passeios de barco com o pai, as histórias que a mãe contava sobre as águas que ligavam Porto Alegre ao mundo. "Vocês já pensaram", começou ele lentamente, "no quanto nossas vidas têm sido definidas pela reação ao pai? Eu construí minha carreira tentando ser o oposto dele, transparente onde ele era obscuro, ético onde ele era duvidoso. Mas ainda assim, era ele o centro gravitacional das minhas decisões." Rafael assentiu, reconhecendo a verdade naquelas palavras. "Eu fugi. Literalmente mudei de cidade, de carreira, de vida, para escapar da sombra dele. E mesmo assim, nunca realmente consegui. E eu fiquei", completou Luísa. "Tentando mediar, tentando entender, tentando salvar o que podíamos ser como família. E talvez, no processo, me perdendo um pouco também." Os três ficaram em silêncio, absorvendo a profundidade daquela autodescoberta compartilhada. "E Ricardo?", perguntou Rafael finalmente. "O que faremos sobre ele?" Luísa mordeu o lábio, hesitante. Já entrei em contato com ele. Ontem à noite, usei as informações do envelope que Dr. Mendonça nos deu. Consegui falar com ele por telefone." "O quê?", exclamaram Marcelo e Rafael quase simultaneamente. "Precisava saber se ele estaria disposto a nos ouvir", explicou Luísa. "Se havia alguma chance de reparação." Pressionou Marcelo. "Ele concordou em nos receber. Está disposto a ouvir." Ela fez uma pausa, como se medisse as próximas palavras. "Ele chorou quando me identifiquei.
Disse que nunca imaginou que algum de nós tentaria encontrá-lo. Quando? Perguntou Rafael. Depois desta semana, se decidirmos ir. Ele vive numa pequena vila nos arredores de Coimbra. Tem uma vida simples, dando aulas de matemática num colégio local. Aulas de matemática, repetiu Marcelo, com um pequeno sorriso. Ele sempre foi brilhante com números. E como ele está? Perguntou Rafael. Depois de tudo o que passou. Magoado, ainda. Amargurado em relação a pai, mas não a nós. Disse que sempre se perguntou se conhecíamos a verdade, se havíamos sido cúmplices. Luísa hesitou. Contei a ele que descobrimos tarde demais, que tentamos confrontar pai, mas fracassamos. E ele acreditou? Questionou Marcelo. Acho que sim. Ou pelo menos está disposto a considerar. Disse que, se pai teve coragem de deixar dinheiro para ele no testamento, e nós temos coragem de procurá-lo depois de tanto tempo, merece pelo menos nos ouvir. Os três voltaram a ficar em silêncio, cada um processando essa nova possibilidade de reconciliação com uma figura importante do passado. Era um primeiro passo além do círculo fechado da família, um reconhecimento de que as ações de Augusto haviam afetado muitas vidas além das deles. Temos muitas decisões pela frente, disse Luísa finalmente. Sobre a fundação, sobre Ricardo, sobre o que fazer com as empresas agora que conhecemos a verdade sobre como foram financiadas. E sobre nós, completou Rafael. Sobre o que queremos ser daqui para frente. Uma família, disse Marcelo simplesmente. Com todos os defeitos, todas as cicatrizes. Mas ainda assim, uma família. Luísa sorriu, seus olhos brilhando com lágrimas contidas. Estendeu as mãos, uma para cada irmão, e eles as seguraram firmemente. Os diários, disse Rafael, terminam com uma frase que não consegui tirar da cabeça: o verdadeiro legado não está no que deixamos para trás, mas no que inspiramos a continuar. Pai nos inspirou de muitas maneiras, refletiu Luísa. Algumas boas, outras nem tanto. Mas a escolha do que levamos adiante é nossa agora. Lá fora, o Guaíba cintilava sob o sol da manhã. A cidade que os vira crescer continuava a seu ritmo, indiferente aos dramas pessoais que se desenrolavam em seu seio. Porto Alegre, com suas contradições, sua beleza áspera, suas histórias entrelaçadas como as águas do rio, tão parecida com a família Mendes em tantos aspectos. Havia ainda muito a resolver, muitas conversas difíceis pela frente. Os fantasmas do passado não desapareceriam da noite para o dia. Mas ali, naquela sala com vista para o rio, três irmãos deram o primeiro passo verdadeiro em direção à reconciliação e não apenas com a memória complexa de seu pai, mas principalmente uns com os outros. O testamento de Augusto, com sua condição aparentemente controladora, revelou-se afinal um último gesto de esperança. 7 dias juntos na casa da infância. 7 dias para desenterrar segredos, enfrentar verdades dolorosas, mas também para redescobrir o que ainda permanecia forte, apesar de tudo, o vínculo que nenhuma distância, nenhuma mágoa, conseguirá romper completamente. Vamos voltar para casa, sugeriu Luísa. Conceição deve estar preocupada, e temos muito a discutir. Enquanto deixavam o instituto, cada um levava consigo uma nova perspectiva. O legado de Augusto Mendes era, como homem, repleto de contradições e erros imperdoáveis e tentativas tardias de redenção. Mas o legado que os três irmãos começavam a construir era inteiramente deles, livre das sombras do passado, embora informado por suas lições. A semana que tinham pela frente seria apenas o começo de uma jornada mais longa, de perdão, não apenas ao pai, mas a si mesmos, de reconstrução não apenas de uma família, mas de vidas individuais por muito tempo definidas pela negação e pela fuga. No carro, voltando para a casa da infância que agora pertencia aos três, o silêncio era diferente e não mais carregado de ressentimentos não expressos, mas de possibilidades ainda não articuladas. Um silêncio cheio de promessa, como o céu de Porto Alegre antes de uma chuva de verão e carregado de expectativa, pronto para a renovação.